Olá, hoje a gente vai conhecer a fundo a história de São José do Norte, uma cidade lá no litoral sul do Brasil que está literalmente numa encruzilhada. De um lado você tem a história, o modo de vida tradicional, do outro chega aquela promessa de um futuro super moderno, cheio de desenvolvimento, trazido por projetos gigantescos. É uma história, acima de tudo, sobre tensão, sobre escolhas e sobre identidade. Para a gente entender São José do Norte, primeiro a gente precisa imaginar o lugar. Pensa só, é uma península, uma faixa de terra bem singular, sabe? Espremida entre a imensa Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico. E essa relação com a água, olha, não é só um detalhe no mapa não. Foi isso que moldou a alma, a cultura e, claro, a própria sobrevivência dessa comunidade por séculos e séculos. Esse é o tipo de lugar que os geógrafos chamam de cidade local. O que isso quer dizer? Basicamente que a economia e a cultura dali nasceram direto da terra e da água. A pesca artesanal na Lagoa dos Patos, o plantio da cebola, isso não é só um trabalho, entende? São os pilares que sustentam a identidade e a vida de todo mundo por lá. E é bem nesse cenário, nesse ritmo de vida tradicional, que começam a chegar forças de fora. E olha, elas não chegam de mansinho não, elas chegam fazendo barulho, com uma promessa muito poderosa e bem sedutora, de um futuro totalmente diferente. E essa promessa, bom, ela soava mais ou menos assim. Um discurso de que aquilo vai gerar empregos e a cidade vai avançar e vai crescer e vai ser muito bom. Sabe, essa era a conversa, o discurso otimista das empresas, dos políticos. E claro, num lugar com seus desafios econômicos, ouvir falar de emprego, crescimento, avanço, isso é música para os ouvidos, né? Muita gente acabou sendo conquistada por essa visão de prosperidade. Por trás desse discurso todo, tem uma coisa que a gente pode chamar de mito do progresso. É aquela crença de que se chegar uma grande indústria, pronto, todos os problemas vão se resolver como num passe de mágica. E como a gente pode imaginar, essa ideia fica ainda mais forte em tempos de crise, né? Vira quase uma tábua de salvação. E esse fenômeno todo tem nome, viu? Chama-se empresarização do espaço. O que é isso? É quando a lógica do mundo dos negócios, eficiência, competitividade, lucro, começa a tomar conta de tudo. Ela não redefine só a economia, mas os valores, o jeito como a comunidade se organiza. O lugar inteiro passa a ser visto e administrado como se fosse uma grande empresa. Ok, mas e quando essas promessas gigantescas batem de frente com a realidade do dia a dia? É aí que a história muda de tom. A gente começa a ver qual é o custo real desse modelo de desenvolvimento. Em pouquíssimo tempo, São José do Norte virou o centro das atenções não de um, mas de 3 projetos industriais gigantescos. Primeiro veio o estaleiro EBR, logo depois a proposta de um projeto de mineração para extrair titânio e, para fechar, os planos para um complexo eólico enorme. Imagina só, cada um desses, sozinho, já prometia virar a região de cabeça para baixo. Vamos dar uma olhada mais de perto no caso do estaleiro. No começo, a expectativa era gigante, principalmente com um contrato grande para construir a plataforma P-74. Muita gente da cidade, pequenos comerciantes, investiram tudo que tinham, esperando aquele boom econômico. Só que o boom não veio como esperado. E o resultado? Muitos quebraram. E o pior, dezenas de famílias da comunidade tradicional de Vila Nova foram realocadas, tiveram que sair de suas casas para dar lugar ao projeto. Essa pressão toda vinda de todos os lados acabou criando um fenômeno que os especialistas chamam de cercamento. E não é uma cerca de arame farpado, tá? É um tipo de esmagamento econômico, espacial. Os territórios tradicionais vão ficando prensados, sem espaço para existir, para respirar. E bem no centro desse aperto todo está a comunidade quilombola de Vila Nova. Pensa só. As terras ancestrais deles, o lugar onde eles viveram, plantaram, criaram suas famílias por gerações, de repente se veem completamente cercadas por esses novos gigantes da indústria. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, do tamanho do problema, vamos olhar para os números. As áreas que já foram liberadas para mineração cobrem quase o município inteiro. É isso mesmo, estamos falando de praticamente todo o território municipal sob a mira da extração. Isso dá uma dimensão bem clara e até chocante da pressão que essa galera está sofrendo. O modelo econômico que está por trás disso tudo também tem nome, é o neoextrativismo. Pensa nele como uma versão 2.0 daquela velha economia de extração, sabe? A lógica é tirar recursos naturais em escala industrial, sem processar quase nada por aqui e mandar tudo para fora, para o mercado global. E é aqui que a gente conecta essa história local com uma questão global. Essa dinâmica toda reflete um conceito chamado colonialidade do poder. O que isso quer dizer? Que assim como lá nos tempos da colônia,
as decisões mais importantes sobre o futuro de um lugar e sobre seus recursos são tomadas por gente de fora, gente poderosa, sem que a comunidade que vive ali tenha voz ou vez. Mas, olha, a história não acaba aí, com esse impacto todo, porque a comunidade reagiu. E como eles responderam a essa pressão? Agora a gente entra na parte da resistência, de como as pessoas se organizaram e se levantaram para defender seu território e seu modo de vida. O que a gente vê então é um choque entre duas visões de mundo totalmente diferentes. De um lado está o modelo industrial, que vem de cima para baixo, focado só no crescimento econômico a qualquer custo. Do outro, o modelo da resistência, que nasce da própria comunidade, de baixo para cima, e que valoriza a sustentabilidade, a cultura, a defesa daquele espaço. E a estratégia de resistência deles não é uma coisa só, não. Ela ataca em várias frentes. Tem a luta na justiça, por exemplo, exigindo o direito à consulta prévia, que é garantido por lei internacional. Tem a criação de alternativas de verdade, na prática, como a agroecologia. E, um ponto fundamental, tem o fortalecimento da própria identidade cultural. E um exemplo lindo e poderoso disso são as corridas das bandeiras. Para quem olha de fora, pode parecer só uma festa religiosa, uma tradição. Mas pensa bem, no meio de um território que está sendo pressionado por todos os lados, esse ato de percorrer a terra, de conectar o passado com o presente, vira um ato de resistência, de solidariedade. É a comunidade dizendo, nós estamos aqui, essa terra é nossa, essa é a nossa história. Isso nos leva a um conceito muito importante. A comunidade não está só dizendo não para esses projetos. Eles estão praticando o que a gente pode chamar de reexistência. Ou seja, eles estão ativamente vivendo e construindo um outro futuro possível baseado nos valores e nos saberes deles. Eles não só resistem, eles mostram que existe outro caminho. E tudo isso nos traz para a pergunta central, né? A história de São José do Norte não é uma história com um ponto final. É uma luta que continua, é uma disputa sobre o que a gente entende por progresso. E mais importante, para quem esse progresso serve, de verdade. Olha, tem uma fala de um morador de lá que resume a situação de um jeito muito direto, muito honesto. Ele diz assim, eu penso assim, São José do Norte não tem lugar para os dois. Ou fica a população, ou fica a mineração. Nós temos que resolver quem é que vai ficar, se é nós ou se é eles. A percepção é essa mesma, não tem meio termo. É uma escolha entre dois futuros que não cabem no mesmo lugar. O mais importante de entender é que o que acontece em São José do Norte não é um caso isolado. É, na verdade, um retrato de um conflito que existe no mundo todo. Essa tensão entre um certo tipo de desenvolvimento econômico e os direitos humanos, os direitos ambientais das comunidades. É uma questão que ecoa em muitos outros lugares. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é a questão central de toda essa análise. Quando o tal do progresso chega num lugar, a gente precisa parar e perguntar: progresso para quem? Quem é que se beneficia de verdade? E talvez o mais importante, qual é o custo? Porque a resposta para essa pergunta não define só o futuro de uma pequena cidade, define o tipo de mundo que a gente, como sociedade, está escolhendo construir.